explicação. Bem, eu quero ler então a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Muito interessante isso. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, pois por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:8 ainda nós encontramos assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Que coisa tremenda estes textos da palavra de Deus. Vemos aqui um relato, e aqui nós falamos sobre os heróis da fé. Na verdade, heróis da fé fica um título assim, que faz com que a gente possa pensar um pouco que existiram pessoas muito especiais, e de fato existiram, pessoas muito, muito amadas de Deus, e nessa circunstância toda que aqui vemos, nos parece que eles alcançaram alguma coisa, atingiram um nível de experiência com Deus, algo os movia, e a gente fica pensando, foi algo muito especial, mas a Bíblia não relata assim. A Bíblia relata que o que é fé? Talvez você tenha se perguntado, eu não tenho fé. Outros dizem, a minha fé é muito pequena. Mas a verdade é que a essência da fé é a fé, simplesmente não tem mais o que dizer. Fé é o que está escrito aqui em Hebreus, a certeza de coisas que eu espero. Certamente você espera algo, eu também espero, nós esperamos, mas aqui diz que a fé é a certeza de coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Então, a fé, na verdade, ela está aqui, o texto está apontando para uma realidade de que a fé é a certeza. Eu tenho certeza, e assim o texto está dizendo, eu tenho certeza que isto vai acontecer. Uma outra versão diz assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então a fé diz que nós temos coisas que nós não podemos ver, não conseguimos desfrutar pelos olhos humanos e naturais. Existem coisas que nós ainda não enxergamos, não aconteceram, coisas que estão ali no nosso futuro, coisas que Deus tem preparado para os seus filhos, para aqueles que Ele ama, coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas de uma maneira muito, mas muito amorosa, e que muitas vezes, por causa das circunstâncias, por causa das coisas imediatas que afetam a nossa estrutura emocional, psicológico do ser humano, se você para e percebe comigo, nós podemos observar muitas pessoas que, quando existe uma crise, e as crises elas não são com a finalidade de nos destruir, mas para nos levar a um nível, a um patamar de maior experiência com Deus, quando vem as crises, muitos de nós desmoronamos, nos abalamos, desistimos, voltamos atrás, e então nós não conseguimos desfrutar da fé, do milagre que Deus tem, das coisas que Ele já,
que nós esperamos que vão acontecer, mas por causa da nossa falta de disciplina, de determinação, de perseverança, acabamos não recebendo essas coisas. Uma característica na vida de Abraão, e eu já meditei sobre esse texto aqui, veja bem, telespectador, Abraão, em um certo momento da sua vida, quando ele está com o seu sobrinho Ló, ele diz: Ló, escolha para que lado você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou na esquerda e viu que só tinha pedra, areia e muito sol. Era tudo que tinha naquele lado. E olha para a direita e vê: nossa, mas aqui é muito bom, eu vejo planícies, eu vejo água, aqui tem possibilidade de ter muito sucesso. E Abraão toma uma atitude, uma caminhada, seguindo aquele chamado que Deus já havia feito a ele. E ele vai para um lugar onde que aparentemente não tinha possibilidade, recursos, nada. Emocionalmente falando, eu e você pensaríamos bem e dizer: não, eu tenho que ir, porque eu tenho promessa na minha vida, eu tenho que ir aonde está Ló. Mas Abraão não, Abraão faz diferente. Eu tenho a promessa me acompanha. A promessa, ela acompanha a sua vida, independente da circunstância. Eu tenho promessa, você tem promessa de Deus, e independente da circunstância, a promessa nos acompanha. Porque a promessa não é pela circunstância, a promessa é Deus quem faz para nós. Através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, através de circunstâncias que você escuta, palavras que você ouve, através de uma pregação, uma manhã que nem essa. A promessa de Deus para a nossa vida é nos abençoar, nos levar em um tempo de bênçãos, de vitória. Mas junto da promessa nós temos as dificuldades. Abraão foi um herói da fé, e a gente diz assim, ele é o pai da fé. Na verdade, é assim que a Bíblia chama as religiões orientais. Muitas delas se reportam a Abraão como o pai da fé. É interessante, mas o que era a fé de Abraão? É a certeza das coisas que ele esperava segundo a promessa, e a convicção de fato que ele não podia ver. Abraão não poderia nem imaginar que hoje nós estaríamos aqui, você através de um canal de televisão, escutando a palavra de Deus, eu aqui do lado de cá das câmeras, falando com você a respeito da fé, a respeito do milagre, daquilo que Deus fez na vida de Abraão. São milhares, milhões e milhões de pessoas hoje desfrutando dessa realidade. Mas Abraão não sabia, ele não podia ver isso. Ele não podia desfrutar tudo isso. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, e diz a Bíblia que esta promessa iria acompanhar Abraão, e todas as famílias da terra seriam benditas em seu nome. Ora, a fé é assim. Olha o versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que quer dizer isso? Que a fé nos leva a ter um tipo de comportamento que vai nos conduzir de uma maneira que o nosso comportamento vai dizer: eu creio em Deus, apesar de todas as dificuldades, mazelas, objeções, problemas da vida. Abraão e os que são relatados aqui fizeram coisas, comportaram-se de maneira que qualquer um ficaria impressionado, dizendo: meu Deus, o que é isso que essa pessoa está fazendo? Isso é loucura. Porque a fé, muitas vezes, para quem não tem fé, é loucura. Para quem ainda não tem essa vivência, essa experiência, é loucura. Loucura. Há 11 para 12 anos atrás, eu estava em Curitiba com a minha empresa, indo bem, graças a Deus. As coisas estavam acontecendo de uma maneira muito boa. O Espírito Santo me falou: eu estou te tirando tudo, você agora vai para um outro lugar. Um pouco antes disso, nós tínhamos um imóvel, e Deus tocou nosso coração, ofertamos este imóvel na obra de Deus, antes de vir para Campo Mourão. Vemos Deus trabalhando, Deus agindo, Deus movendo as suas mãos, e alguém diz: isso é loucura, como vai dar isso para a obra de Deus? Isso não é de sã consciência. De verdade, a fé muitas vezes não parece que nós estamos muito conscientes, porque a fé, ela crê nas coisas que ainda não existem. A fé crê no impossível. A razão crê no possível. Olha, eu vou sair de casa, vou trabalhar, isso é razão. É um tipo de fé. Mas não é uma fé que vai gerar o sobrenatural ou que vai atrair a glória de Deus. Muitas vezes pensamos: como fazer para ter uma fé que vai transformar a minha circunstância? Eu quero dizer a você uma coisa, querido telespectador.
eu sou pastor, pastorei uma igreja, mas nunca poderei ser Deus. Tenho muitas ovelhas, meu rebanho nos acompanha, nós aconselhamos, orientamos, oramos pelas pessoas, mas isso nunca vai substituir o Deus Todo-Poderoso. O versículo aqui embaixo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a primeira pessoa que precisamos agradar é a Deus. Por que esses homens agradaram a Deus? Porque tiveram fé que Deus faria acontecer coisas que eles ainda não estavam vendo. E assim é a fé que agrada a Deus. A primeira experiência que nós precisamos ter para entender um pouco a respeito de fé é agradar a Deus. É crer que Deus, apesar de todas as circunstâncias, pode gerar coisas tremendas em nossa vida, resultados poderosos em nossa vida, transformar circunstâncias aparentemente impossíveis, mudar a história de todas as coisas. Jesus falando, ele diz, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Mas o que move a mão de Deus é a necessidade? Não. O que move a mão de Deus é fé. É a certeza de coisas que nós esperamos. Deus, eu espero realmente o milagre na minha família, na minha casa, na minha vida pessoal, nas minhas finanças. Eu espero. Mas olha, quando você olha a circunstância e você vê tudo negro, tudo escuro, você diz, será que eu vou conseguir? Claro que vai, pela fé vai. Pela fé nós conseguimos, testemunho de Deus, agradar a Deus, porque nós estamos confiando não em circunstância, mas nós confiamos em Deus. Porque Ele é suficientemente poderoso para fazer tudo muito mais do que além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Romanos 10, 17 diz, ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Fonte inesgotável de fé que alimenta. Por que nós precisamos estar abraçados com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é a sustentação da nossa fé. Ela traz revelação em nosso coração a respeito da nossa fé. Esta palavra, ora, me desculpe, de Romanos 10, 17. Quando diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, a palavra aqui é revelação. A tradução do vocábulo palavra no original significa revelação. Ora, nós não podemos simplesmente agradar a Deus sem fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir da revelação de Deus. Quando você está lendo a palavra, de repente o Espírito Santo salta no teu coração uma revelação poderosa e você passa a ter fé sobrenatural. E isso muda a circunstância da nossa vida. Não é alguém que vai fazer a nossa cabeça, como muitas vezes as pessoas dizem, mas é o Espírito Santo gerando fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que nós não vemos ainda, mas já aconteceram pela fé. Você é alvo disso. É bênção de Deus na sua vida. Eu quero orar por você, telespectador. Pai, que esta manhã o Senhor venha gerar fé. Uma fé sobrenatural. Que haja revelação no espírito, na alma, na vida desse nosso querido telespectador. Que saltemos para uma experiência de fé para agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia e um bom final de semana. E que Deus te abençoe